Quando um dos mercados mais famosos da Deep Web foi derrubado, o Alphabay, que inclusive eu fiz vídeo a respeito aqui no canal, ele tinha por volta de 400 mil usuários registrados. O Silk Road, um dos mercados mais famosos da Deep Web, por sua vez, tinha 150 mil. Sabe quantos usuários teve o mercado que a gente vai falar aqui hoje? 17 milhões e 800 mil clientes. O nome desse mercado é Hydra, e mesmo sendo o maior da história da Deep Web, quase ninguém fala sobre ele. Mas por quê? Porque diferentemente do Alphabay e da Silk Road, a Hydra é um mercado russo, e por lá a Deep Web e o tráfico tradicional de drogas se unindo de uma forma tão potente que qualquer outro país ou autoridade poderia imaginar. A Hydra é considerada até hoje uma das titãs aí da Deep Web mais difíceis de se derrubar, movimentando sozinha mais de 65 milhões de rublos, que dá mais ou menos aí uns 5 bilhões de reais. No vídeo de hoje eu vou contar aqui essa história e como a Hydra juntamente com a Deep Web mudaram pra sempre como se trafica drogas na Rússia. Eles criaram um sistema novo que talvez seja impossível de pôr um fim. Mas se você curte esse tipo de vídeo, deixa o joinha aí embaixo, me ajuda demais, se inscreva se você é novo por aqui. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Mines, o Slide, o Double, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o novo jogo deles, o Crash Animar, e atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash Animar funciona assim: você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí um contador vai subindo com um multiplicador, ele é todo no tema de futebol e tudo mais, e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando seu valor em diversas vezes ou perdendo tudo. E para jogar na Blaze é só se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito mínimo aqui de 20 reais nesse botão usando o Pix, que o valor já vai aparecer instantaneamente na sua conta, você já vai poder sair jogando. Lembrando que tanto o depósito quanto os saques podem ser feitos via Pix, e antes de vocês confirmarem, use o cupom STACKS ou entrem pelo meu link aí da descrição para ganhar até 1.000 reais de bônus e 40 rodadas grátis para entendendo como que o site funciona e tudo mais, beleza? Para qualquer problema, use um suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela. E por fim, galera, vocês sabem, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é tudo pra ser só uma diversão, beleza? Joguem aí com responsabilidade, o link tá embaixo, e agora vamos ao nosso assunto. A Hydra foi fundada em 2015 por um usuário até então anônimo, e rapidamente se tornou um dos maiores mercados da Deep Web, vendendo não apenas drogas, mas também outros bens e serviços ilegais, como documentos falsificados, lavagem de dinheiro e até mesmo serviço de assassino de aluguel. Foi por causa inclusive desse serviço que a Hydra passou a ser bem conhecida em território russo. Em 2018, a investigadora sênior da polícia, a Eugênia Shishkina, saía de casa quando foi emboscada por um atirador. Ela conseguiu revidar o primeiro tiro, mas como foi pega de surpresa, levou mais 2 disparos e acabou falecendo ali mesmo. Depois de algumas investigações, as autoridades descobriram que aquele foi um assassinato encomendado através da Hydra por um hacker russo que também traficava e buscava vingança por uma apreensão que ela havia feito nos seus produtos. E assim, investigando mais, as autoridades foram descobrindo uma verdadeira toca do coelho nesse mercado. Em um levantamento, eles descobriram que entre 2016 e 2019, a Hydra sozinha movimentou mais dinheiro do que todos os mercados ilegais da Deep Web no ocidente. E não foi pouco não, eles lucraram 5 vezes mais do que o ocidente. Uma das razões para isso é porque o sistema de venda de drogas da Hydra é bem diferente do que a gente conhece, se liga. Ao contrário de outros mercados, onde os vendedores pagam apenas uma quantidade ali para poder abrir a conta, na Hydra cada loja paga um aluguel mensal. Esse valor pode variar de 100 até $1.000 por mês para contas mais premiums, que depois do pagamento ganham um selo de vendedores confiáveis. Mas para ter uma conta premium não é tão fácil assim, você deve ter realizado pelo menos 1.000 transações e manter as reclamações dos clientes abaixo de 7%. Ou seja, existe todo um controle de qualidade dentro do mercado que não apenas assegura os clientes de que o produto é bom, como também torna o processo todo bem rígido. Isso porque todo novo empreendimento da Deep Web sempre estuda os anteriores que caíram para não cometer os mesmos erros e tudo mais, e toda essa burocracia deixava os administradores mais no controle da situação. Porém, esse é só o topo do iceberg, porque o Hydra chegou a ter uma equipe própria de químicos e também uma equipe própria de médicos. Se isso aí por algum motivo te lembrou Breaking Bad, é porque é mais ou menos por aí mesmo. Os resultados dos testes de qualidade eram postados num subfórum dentro do Hydra, com gráficos, análises, fotos e tudo mais que os consumidores precisassem saber antes de comprar e consumir. Se os vendedores não atingissem a qualidade necessária, tanto do produto quanto do serviço de venda, ou tentassem enganar os clientes de alguma forma, isso resultaria em um banimento instantâneo da plataforma, e sabe-se lá mais no que, né? Mas como todo sistema tem suas brechas, na teoria a Hydra proibia a venda de armas, de assassino de aluguel, de vírus, de pornografia, mas ainda assim alguns vendedores conseguiam burlar esse sistema e vendiam debaixo dos panos as coisas
que eram permitidas eram drogas, documentos falsos, chips clonados, dinheiro falso e tudo mais. Então pense na Hydra aí como um marketplace super bem controlado, mas o ponto-chave do sucesso deles foi porque as entregas não eram feitas via correio como acontecia nos outros mercados. Ela se utilizava de um exército invisível de entregadores conhecido como os Cladmen. Esses entregadores escondiam as drogas em locais específicos e eram marcados por GPS, de uma forma que só os compradores pudessem saber onde que ela estava. Na época, o mercado chegou a ficar conhecido como o Pokémon GO das drogas, já que o processo de caçar os produtos em locais escondidos era quase como caçar o Pokémon com GPS na mão. Os esconderijos costumavam variar desde árvores e arbustos até caixas de transformadores elétricos, e o mais louco é que os entregadores tinham uma espécie de bíblia digital que eles deveriam seguir para completar o trabalho. Funciona mais ou menos assim. Depois de finalizar a compra na plataforma, os vendedores mandam uma localização de GPS para os compradores junto com fotos e instruções de como pegar o produto. As instruções são algo como tipo, entre em tal parque, encontre a terceira árvore à direita e enfie sua mão dentro do tronco, que a droga vai estar lá. A partir daí, os compradores têm 24 horas para poder pegar o produto e deixar uma avaliação no site dizendo se ocorreu tudo bem e tal. Se eles não fizerem isso, os entregadores vão voltar lá, vão ver se o produto ainda tá lá, se eles foram roubados ou não, e caso o cliente não dê uma justificativa plausível do porquê que ele não pegou o produto ou porquê que ele não fez a avaliação depois, ele pode ser banido da plataforma. É interessante que, vendo a complexidade de todo esse negócio, de todo o sistema de entrega, você percebe o porquê que ele ficou tanto tempo no ar e fez tanto sucesso. Claro que um dia tudo chega ao fim, mas já eu vou chegar nesse ponto, peraí. Antes de começarem a trabalhar, os entregadores precisam pagar um depósito inicial ali de cerca de 6.000 rublos, dá mais ou menos R$400, para a loja onde eles vão operar, utilizando, lógico, métodos de pagamento anônimo. Os entregadores também são pagos por meios anônimos usando criptomoedas e tudo mais, e recebem uma comissão que varia de acordo com o tipo e o peso da droga entregue. E para deixar o processo ainda mais seguro, os entregadores não entram em contato direto com os vendedores para pegar as mercadorias, já que elas também são deixadas em esconderijos. Então sim, é uma caça ao tesouro generalizada mesmo. Como eu já falei, a Hydra criou uma espécie de bíblia para os entregadores para orientar todo o processo. Ela é basicamente um documento de 26 páginas que ficava disponível no subfórum da plataforma. Lá, os esconderijos ideais são descritos como lugares onde o cliente precisa esticar a mão para alcançar, e áreas próximas a escolas, cemitérios, delegacias policiais e condomínios são proibidas. E quem poderia virar um entregador? Qualquer um que tivesse a grana para poder entrar no negócio, que os administradores considerassem confiáveis, né, que não ia fazer nenhuma burrada, e que tivesse um veículo. Nisso, diversos jovens começaram a trabalhar para a Hydra, e isso dificultou demais o trabalho da polícia. Afinal, qualquer um poderia ser um entregador, e toda essa metodologia de entregas em lugares escondidos e tudo mais dificultava ainda mais. E outra coisa também, eles andavam só com a quantidade de uma entrega em específica, ou seja, eles não andavam cheio de droga numa mochila ou coisa do tipo. É bem mais demorado de fazer as entregas, mas é muito mais seguro, porque caso alguém fosse pego, seria um pouco mais complicado de enquadrar ele como traficante, e de qualquer forma, o entregador não teria tantas informações para dar assim pra polícia sobre pra quem ele trabalha e tudo mais. A questão é que, conforme o Hydra foi crescendo, também surgiu um novo grupo de adversários, conhecido como os Buscadores. Os Buscadores são basicamente os ladrões que caçam as drogas escondidas pelos entregadores. Afinal, se a droga do cara sumir, ele vai fazer o quê? Chamar a polícia? Nos invernos russos, que costumam ser bem rigorosos, a neve facilita a tarefa dos buscadores, que seguem trilhas de pegadas até os esconderijos e esperam o momento certo para dar o bote. Se um comprador chega até o local e a encomenda não tá lá, ele reclama então com os administradores da Hydra, que podem banir os entregadores se isso virar recorrente, ou em alguns raros casos eles ressarciam o valor da compra. Pois é. Acontece que, conforme a Deep Web foi tomando conta do tráfico russo, surgiu um grupo de extermínio dedicado a matar os traficantes que operavam de forma online. O movimento Cidade Sem Droga, fundado por Eugene Roisman, já vem sendo acusado há anos de matar e torturar pessoas ligadas a esse mercado sob o pretexto de querer limpar a cidade das impurezas, nas palavras deles. E só pra terminar de deixar a situação ainda mais complicada, a corrupção policial vem se tornando um problema gigantesco na Rússia por causa da Deep Web. A FSKN, que é a antiga divisão de drogas da Rússia, vem sendo chamada pela mídia e pela população de uma agência do cartel de drogas, devido aos seus vários casos de corrupção. Em várias partes da Rússia, policiais e agentes têm sido acusados de controlar mercados de drogas e operar em esquemas de proteção em relação aos vendedores e traficantes. Um exemplo que ficou bem famoso na mídia é o do caso do Yuri Zatsev, um ex-policial que revelou um esquema de proteção envolvendo seus superiores e o chefe de esquadrão antinarcóticos da região da Cacácia. O problema é que o próprio Yuri também foi acusado de aceitar suborno e revelar segredos de estado, precisando de proteção especial na cadeia por receber ameaças de morte constantes. Então, só pra você ter uma noção, a atuação da Deep Web no tráfico de drogas da Rússia mudou completamente o esquema do jogo e criou uma guerra que antes rolava em uma escala bem menor. Pra vocês terem uma noção, hoje na Rússia tem mais gente presa por tráfico de drogas do que por qualquer outro delito, até mesmo por assassinato. E entender exatamente
exatamente a raiz da Hydra é tão difícil quanto resolver o problema, porque vocês sabem, a Rússia sempre teve muitos talentos em ciência, engenharia, programação e tudo mais, e produz profissionais qualificados, porém ela falha em fornecer emprego pra essa galera, então muitos vão pra ilegalidade pra poder se manter. A Hydra até chegou a ter inimigos na Deep Web, como foi o caso do Ramp, que é uma versão russa da Silk Road fundada ali em 2012. Em 2015, quando o Hydra surgiu, o Ramp começou a tentar eliminar a concorrência lançando o DDoS contra o site, mas o Hydra não apenas resistiu aos ataques, como ainda expôs os administradores do Ramp, revelando a identidade de todos eles. O golpe final veio quando um operador do Ramp foi preso na Grécia graças aos vazamentos da Hydra, resultando aí numa perda de 170 milhões de dólares, levando todo o negócio à falência. É aquilo, né? Eliminando a concorrência. E como toda casa cai um dia, chegou a vez da Hydra. Em 2020, o Ministério do Interior russo anunciou a formação de uma unidade especial para combater o tráfico de drogas online. Além disso, o governo russo aprovou uma lei de soberania da internet que poderia desconectar toda a Rússia da internet em caso de um ataque cibernético global. Meio que indiretamente, essa lei afetou o Tor e, consequentemente, o acesso à Deep Web, além de jogar a população contra esses vendedores, partindo da ideia de que aquilo seria culpa deles. As autoridades da Rússia então começaram a cooperar com agências de crimes cibernéticos de toda a Europa, e depois de 2 anos seguindo várias pistas, eles finalmente chegaram nos servidores. A polícia descobriu que os servidores da Hydra eram hospedados por uma empresa à prova de balas, que é o nome que eles dão para empresas que não conferem o conteúdo que eles hospedam e se livram das solicitações policiais de informações sobre seus clientes. Até que um funcionário da empresa que hospedava a Hydra resolveu confessar onde que era o servidor principal em troca de imunidade policial. Eles foram achar os servidores da Hydra lá na Alemanha, e assim, pela primeira vez em 6 anos, o mercado ficou fora do ar, levando junto aí os seus 17 milhões de usuários registrados. Em abril de 2022, as autoridades russas prenderam o Dmitry Pavlov, suspeito de ser o fundador da Hydra. A prisão aconteceu pouco tempo depois do site ser desativado, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos também apresentou acusações criminais contra o Dmitry, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e hospedagem de serviços ilegais, que no caso se trata sobre a Hydra. Mas até o atual momento, em 2024, toda essa situação ainda é muito esquisita, porque não existe uma sequer foto do Dmitry e nem mesmo o governo confirmou alguma coisa contra ele, meio que ele foi preso e ficou por isso mesmo. Muitas teorias começaram a surgir de que o verdadeiro dono da Hydra na verdade não foi pego, e as autoridades pegaram ali um bode expiatório pra poder dizer alguma coisa pro público, né, que eles estavam trabalhando, pra não dizer que eles estavam perdendo essa guerra. E no final, com a queda da Hydra, diversos outros mercados surgiram na Deep Web, atuando lá na Rússia e da mesma forma. Só que agora, para as autoridades, ao invés de ter um único site hospedando tudo, agora surgiram diversos e atuando da mesma forma, ou seja, o problema continua. Então a Hydra pode ter sido derrubada, mas eles criaram um ecossistema tão potente que mudou pra sempre a história de como se vende drogas na Rússia. Não deixem de conferir o meu último vídeo sobre a Ruja Ignatova, uma mulher que passou de super empreendedora pra top 1 procurada pelo FBI após desaparecer com milhões de dólares de seus clientes em 2016, e ela segue escondida até hoje. Não esqueça de dar um joinha aí embaixo e se inscrever aqui no canal. E é isso aí, um abraço e tchau!